E agora a gente vai começar a semana falando de um cuidado fundamental, a saúde bucal, né? Que para muita gente, né, ficou em segundo plano durante essa pandemia, né, deixou um pouco de lado. Então a gente vai falar como se proteger durante esse atendimento, né, nessa volta. E é o assunto do nosso quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. E para falar aqui comigo sobre saúde bucal, recebendo a dentista Isis Moraes. Bom dia, Isis. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. A gente já vai começar a semana, então, falando de saúde bucal. Realmente, você sentiu que o consultório deu uma diminuída nessa pandemia? Como foi, assim, para você na prática, né? Sim, a gente percebe, né, que durante a pandemia muitas pessoas deixaram de ir ao consultório por receio, por medo, né, de se contaminar. E aí a gente vê que do ano passado para cá as pessoas começaram a voltar a se cuidar. E aí, aos poucos, as pessoas vêm voltando com esse cuidado. Vem voltando com esse cuidado, né? E tem gente que ainda está com medo, tá em casa, está com medo. Mas eu quero voltar. Qual é o cuidado que tem que ser feito na volta, né, para o paciente? Sim. Então, para quem for comparecer a uma consulta odontológica, eles vão tomar os mesmos cuidados que tomam quando vão para qualquer outro local. Então, aquelas medidas básicas que a gente já sabe: usar a máscara, manter o distanciamento, lavar as mãos, usar o álcool gel. E aí você vai para o consultório de máscara, deixa para tirar a sua máscara na hora do atendimento. Quando você te sentar na cadeira do dentista, realmente faz o seu atendimento, coloca novamente a máscara e volta para casa. Então, tudo normal, como já faz para outros locais. E lembrando que, assim, antes da pandemia, já tinha todo o protocolo dos dentistas, né? A gente lembra desde criança que vai lá e os dentistas vão limpar isso, limpar aquilo, pega. Então, agora, na pandemia também tem esse cuidado, né, redobrado dos cuidados, né? Não só por causa do paciente, como também do próprio profissional, né? Como está sendo essa rotina? Eu acho que redobrou, né, os cuidados. Isso, na verdade o consultório odontológico já era um local que seguia várias normas de biossegurança, mesmo antes da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, isso só foi ajustado, só foi reforçado. Então, quando o paciente ele chega no consultório odontológico, tudo é higienizado. Então, a cadeira onde o paciente senta é higienizada, a cuspideira, a bancada ali onde o profissional ele apoia seus instrumentais, seus materiais, a seringa que a gente usa para sair o jato de ar, de água, o famoso motorzinho, né, do dentista. Então, tudo aquilo ele está protegido, está higienizado a cada paciente que a gente vai atender. Então, só foi um reforço, na verdade. Você falou do barulhinho, a gente já lembra, né? Acho que o pessoal de casa já fica... aquele barulho que é o terror, o terror de todo mundo. Mas bem, Isis, me diz uma coisa, muita gente na pandemia mudou a rotina alimentar também, começou a comer mais besteira. Sim. Enlatados, né, alimento rico congelados, doce, chocolate, né, acabou ficando ansioso, descontou no chocolate. Então, acabou que a saúde bucal... teve que ter um cuidado redobrado, né? Então, aquelas pessoas que passaram a consumir alimentos mais ricos em açúcares, alimentos ricos em carboidratos, tem que ter aí um cuidado redobrado também com a higiene bucal. Então, ter atenção para, após o consumo desses alimentos, realizar a higiene. Bem como, por exemplo, aquelas pessoas que passaram a realizar refeições com mais frequência. Então, antes fazia apenas 3, 4 refeições. E agora está fazendo 6 refeições, ela vai precisar também aumentar a frequência dessa higiene bucal, né? Caso contrário, essa pessoa ela vai ter aí um maior risco de desenvolver cárie, de desenvolver doença periodontal, se essa higiene ela não for realizada da forma e com a frequência correta. E com a frequência correta, né? Lembrando que para você que está em casa, eu estou aqui com o WhatsApp da Mulher Demais, você pode mandar a sua pergunta 9105-0400, que a gente faz aqui para isso, não tem problema, né? E você falando dessa
higienização, Isis, o pessoal fala muito assim, o uso da escova, quanto tempo trocar, quais são, né? O fio dental, quanto tempo a gente usa o fio dental? Tem gente que é uma vez por semana, né? Como é isso? Então, o ideal é que a gente use o fio dental todo dia, né? Mas a gente vê que as pessoas, eles ainda têm preguiça de utilizar o fio dental. E o fio dental, ele é muito importante porque ele vai ajudar a remover aí restos de alimento que, às vezes, com a escova, a gente tem uma dificuldade de remover. E com relação, quando a gente fala da escova de dente, ela deve ser trocada aí a cada 3 meses, aproximadamente. Porém, se antes desses 3 meses você percebe que a sua escova ela já está desgastada, você vai realizar essa troca. Bem como se você ficou doente, então fiquei gripada, me contaminei com a Covid. Após você se recuperar, você vai fazer essa troca da escova de dente, mesmo que ainda não tenha dado os 3 meses. Isso. Então, Gripe, Covid, a escova já está ali, um pouco desgastada, então está na hora de trocar. E em relação ao fio dental, tem também o palito. Não, palito. De dente. Fala sobre o palito. Palito. Meu pai usava muito palito, né? As pessoas ainda têm esse costume, né, de utilizar o palito, mas na verdade o palito ele é para tira-gosto. Tira-gosto, né? O palito ele não é para ser utilizado na higiene bucal. Realmente na higiene a gente vai fazer com a pasta, com a escova de dente e o fio dental realmente. São as formas que a gente usa para higienizar. Então, palito, gente, deixa no cantinho, né, Isis? Deixa pra você pegar frita. O camarão, a batata frita, não vai ficar... E até machuca, né? Isso, pode causar algum tipo de trauma, né, na gengiva da gente. Então, por isso que a gente também evita. Me diz uma coisa também, em relação às crianças, né? A gente tem muita dúvida. Tem aquelas pastinhas com sabor, docinha, que às vezes a criança quer até comer, né? Sim, tão gostosa. Aquelas pastas, elas funcionam mesmo? Funciona. Então, elas apenas contêm aromatizantes para que fique mais agradável de a criança fazer a higiene. Né? Então, por isso que a gente, quando é criança, a gente vai indicar pastas realmente infantis, escovas também infantis, porque as escovas infantis elas vão ser menores, né? E aí vão estar compatíveis com o tamanho da boca da criança. Tem uma pergunta aqui da Maria do Céu, ela é lá do bairro de Cruz das Armas, né? Toda vez que ela usa o fio dental, ela sangra, né? E ela quer saber se ela evita usar, porque começa a sangrar, ou ela continua usando. Quando a gengiva está sangrando, já significa que essa gengiva está em um processo de inflamação. Então, o fio dental, ele deve ser utilizado. E o que acontece muitas vezes é que quando as pessoas começam a usar o fio dental e começa a sangrar, elas param de usar. Mas, na verdade, elas devem continuar, porque vai estar aí removendo os restos de alimento, vai estar ajudando a reduzir essa inflamação. Mas, muitas vezes, realmente, ela vai precisar passar por uma consulta odontológica para fazer aquela limpeza, para realmente isso parar de sangrar definitivamente. Antes eu até tinha essa dúvida da Maria do Céu também, porque a gente pensa que está machucando, né? E tem também a questão de como usar, né? A gente não tem aqui, mas a minha dentista, ela falou, porque eu fazia errado, né? A gente coloca, faz assim, mas não, né? Tem todo um cuidado, é como se estivesse tirando mesmo, técnica, né? Vamos dizer assim, né? A gente vai enrolar nos dedos e aí a gente não vai colocar de qualquer forma. Você vai colocar o fio ali acompanhando a curvatura da gengiva, vamos dizer assim. Então, você vai pôr para um lado, você vai pôr para o outro. Então, até por isso é interessante que você faça isso na frente do espelho. Às vezes, a gente todo mundo conhece alguém que está passando o fio dental andando pela casa. Né? Então, às vezes, você nem está sabendo... Ou assistindo. Onde está colocando aquele fio, né? Então, é interessante que a gente faça isso de frente para o espelho, porque a gente vai ter aí uma noção melhor de onde a gente está colocando esse fio e tendo a certeza que a gente está higienizando todas as regiões que precisam. Quando a gente toma o banho, a gente tá lá tomando só o banho, né? Então, quando a gente tá for... concentrado, né? tá concentrado no banho. Então, quando a gente for fazer a nossa higiene bucal, vamos também, né? Parar, concentrado na higiene bucal, que é importante, né? A nossa entrada, né? O sorriso, né? É o nosso cartão de visita. Mas, Isa, a gente vai dar uma pausa, não sai daí. Tá bom. Fica aí. E você que tá em casa, você quer mandar pergunta, pode mandar pra gente. Eu vou deixar aqui
mas pode mandar a sua dúvida, assim como Maria do Céu, né? E a gente vai fazer uma pausa, mas já volta a falar dessa saúde bucal aqui no AMD. Se você tem dúvida, já sabe, 91050400. E